Olá para você que está ouvindo a Módulo FM. Tony, tudo bem? Seja muito bem-vindo de volta, Tony. A gente está aqui com mais uma edição do Saúde Mental e Psicologia nesta noite bonita de segunda-feira e a gente tem o prazer de receber a doutora Vanessa Cristina Alvarenga, que é psicóloga, doutora em psicologia. Vanessa, tudo bem? Tudo azul? Tudo bem, Leite, tudo azul. Boa noite para você, boa noite para o Tony, boa noite para os ouvintes. Eu tô perguntando tudo azul, porque às vezes as pessoas estão só nos ouvindo, estão nos vendo. A Vanessa está com um blazer lindo azul, combinou muito com a sua pele, com a sua cutis. Tá muito bonita. Está na minha paleta? Está na sua paleta, eu acho que sim. Todas as cores bonitas, vivas que você geralmente coloca na sua vestimenta, ficam bacanas pra você. Obrigada. E a gente vai falar de algo hoje, eu queria que você introduzisse o tema. Sim, vamos falar de algo que nós duas não temos. Ou pelo menos assim, e eu né? Na maioria das situações. Pois eu quero te perguntar se tem graus dessa questão. Pode falar o que é, grau. Então. Hoje nós vamos falar sobre timidez. Uma emoção que, muitas vezes, para quem tem em excesso, acaba atrapalhando muito a vida da pessoa. Timidez. A gente vive um momento de tanta rede social, de tanta exposição. As pessoas confundem o público com o privado o tempo todo. E ainda existe timidez? Existe, porque, por incrível que pareça, né, como você está pontuando, realmente estamos, né, no momento das redes sociais, vamos assim, do mundo que a gente aparece, né, até a questão, a gente ouve muito, quem não é visto não é lembrado, só que não é por aí, né, primeiro porque eu também não acho que todo mundo tem que estar em rede social, né, já começa por aí, só que às vezes a timidez, a questão é como ela no dia a dia pode atrapalhar a vida das pessoas. E em várias facetas, Leide, seja no trabalho, seja nos relacionamentos afetivos, relacionamentos de amizade. Então, uma pessoa que a timidez, como a gente vem conversando aqui, ela lembra que a nossa palavrinha de ordem aqui no programa é sempre equilíbrio. Não é que, igual eu brinquei, que nós duas não somos tímidas. Acredito que na maioria das situações nós conseguimos nos sair bem, a gente tem uma facilidade, né? Óbvio, você é comunicadora, eu como psicóloga, eu gosto, né, da comunicação também, mas é óbvio que também pode ter situações onde eu possa me sentir muito tímida e isso pode me constranger e me impedir muitas vezes de fazer o que eu preciso. Um exemplo, às vezes, que poderia me deixar muito tímida, falar para um público muito grande, ou às vezes de um tema que eu não domino tanto, poderia ser uma situação que me deixasse muito tímida. Mas, na maioria das situações, como eu disse, nós duas não vivemos essa parte. E no consultório, Leide, a gente vê demais, como eu tô começando a pontuar aqui para você, a timidez atrapalhando a vida das pessoas. E eu queria que você definisse o que é a timidez. Porque é uma palavra comum, todo mundo fala sobre ela, mas o que é a timidez? A timidez é uma emoção que afeta a nossa maneira de se comportar frente às outras pessoas. Então, né, de uma maneira mais clara, seria isso. Então, uma emoção que quando você tem ela em excesso, como eu disse, ela acaba afetando a maneira como você se comporta perante as outras pessoas. Vanessa, eu já li tantas vezes que atores, atrizes, pessoas que estão acostumadas com a exposição, dizem que são muito tímidas. Sim, porque é interessante, são pessoas que provavelmente conseguem separar, né? Então, eu sou atriz, consigo fazer o meu trabalho, mas para as interações com as outras pessoas, seja, né, quando eu tô num restaurante, quando eu tô na minha vida ali privada, realmente essas pessoas podem ser tímidas. Aí as pessoas podem pensar, nossa, mas como assim? E como assim existe essa possibilidade? Porque a pessoa, muitas vezes, ela consegue fazer bem essa separação. Então, também outra questão importante da gente ressaltar. Às vezes, por exemplo, eu poderia ser extremamente extrovertida aqui contigo e nos meus relacionamentos pessoais, ou quando eu tô num grupo ali novo, eu me sentisse extremamente tímida. Então, a gente pode oscilar, né, nesse sentimento também. Mas o que mais me preocupa é quando a pessoa vive essa timidez de uma forma tão intensa, como eu disse, que acaba fazendo o quê com ela? Ela se afasta das pessoas, ela não consegue se manifestar, porque a timidez também atrapalha nisso. Então, às vezes, você fala algo pra mim, eu até sou sua amiga e tudo, mas eu não consigo falar por timidez. E a timidez, ela tá muito relacionada a quê também, né? O que o outro vai pensar. Se eu me posiciono com a Leide, ela pode não querer mais ser minha amiga, então eu vou ficar calada. A timidez também pode ir para o lado de evitar conflitos,
Então já que eu sou tímida também, eu não gostei do que meu marido fez, mas eu vou deixar pra lá, não vou falar não, depois vai que melhora, né? E vai deixando, e vai deixando. E aí é um alerta que a gente tem pra fazer, né? A timidez também leva as pessoas a evitar situações de grupo. Então, às vezes, ela tá num trabalho, ela se desenvolve muito bem individualmente. Mas quando precisa de reunir em grupo, essa pessoa já não consegue, né? Pra ela é muito sofrido. É importante a gente ressaltar isso, né, Leite? Quando esse sentimento, ele é muito forte pra pessoa, traz muito sofrimento. É isso que eu queria que você falasse. E, inclusive, você disse assim sobre quando a timidez é em excesso. Sim. Uma certa timidez, ou você acha que a pessoa não tem que ser tímida hora nenhuma? Que a timidez sempre atrapalha. Sim. Provocando aqui os polos opostos, né? Eu acho que tudo em excesso prejudica. Por exemplo, às vezes eu nessa minha extroversão toda, com a vida realmente eu fui aprendendo, às vezes em situações, vamos assim dizer, uma timidez mais de ficar mais na minha, de esperar o momento certo para falar, porque pelo meu impulso, eu iria, entende? É importante a gente ressaltar também, né, como a gente falou, é uma emoção, e que está muito relacionada à personalidade de cada um, então é algo bem individual e está relacionado também ao ambiente. Então, por exemplo, às vezes a minha personalidade é de uma pessoa muito tímida, mas eu venho numa família que é todo mundo muito extrovertido. Então, a possibilidade, né, então, dessa família extrovertida e me ajudando muitas vezes a melhorar essa timidez, pode ser significativa, como pode ser também que uma pessoa muito tímida, num ambiente familiar muito extrovertido, se sinta extremamente mal. Pois é, eu tô lembrando do meu filho, quando ele era criança, ele era tímido. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, brinco, não tenho dificuldade, eu adoro interagir com as pessoas desde criança também. Eu lembro que meu filho, com 3, 4 anos, assim, ele às vezes chegava na sala com visitas, tínhamos 2 visitas, e ele chegava e falava assim, colocava as mãozinhas no meu rosto e queria, assim, a minha atenção exclusiva. Ele não cumprimentava as pessoas, queria minha atenção exclusiva e falava, mamãe, isso e isso. Aí eu sempre falava com ele, mas sem causar sofrimento. Sim. Filho, cumprimenta as pessoas. Aí com o tempo ele foi aprendendo. Olá, tudo bem? Boa noite. Pra ele eu via que era assim uma luta. Sim. Mas depois melhorou. E hoje é um extrovertido como eu. Mas eu não quis transformá-lo numa pessoa extrovertida. Eu queria que ele fosse pelo menos educado. Perfeito. Justamente porque no mundo a gente tem algumas regras. E uma delas é a educação. E às vezes os pais se perdem também em relação a isso. Não é legal falar pra criança abraçar o outro. O nível de cumprimento é diferente. Dá beijo, quem não conhece. Falar um oi, um boa noite, ok. Mas, você tem que ali abraçar o fulano, nem que seja pessoas conhecidas. Sim. É importante a criança, porque cada um, como eu disse, tem o seu temperamento, cada um tem a sua personalidade. Mas perfeita a forma que você conduziu essa situação. Outra coisa também que a gente em Minas tem muito o costume de falar assim, aí são familiares, né? Pede bênção. Pede bênção. Então, em Brasília a gente não tinha esse costume. Mas aqui em Minas, meu filho incorporou nos gestos dele. Sua bênção, sua bênção, sua bênção. Que eu acho legal. Mas às vezes também a criança fica pedindo bênção até pra estranho. Porque bênção é uma coisa familiar, né? Sim, só que é uma questão cultural, igual você disse. Então, né, no interior tem muito essa questão. E aí, isso eu não vejo problema. Porque, como eu disse, é cultural. Como é cultural em algumas partes do país, por exemplo, inclusive não falar um oi. Esses dias. Gente, sem preconceito nenhum contra regiões, é só análise cultural. Mas você me lembrou de episódio que eu vi das pessoas falando bom dia no Rio de Janeiro e falando bom dia em Curitiba. Você viu esse vídeo? Indo pros mineiros. Gente, 2 cidades que eu conheço bem e adoro, Curitiba e Rio de Janeiro. Gente, no Rio o povo é um pagode, né? Uma alegria. Oi, bom dia, tudo bom? E aí, meu irmão? Tal. Sei que. Em Curitiba as pessoas, elas assustam quando você fala bom dia, elas nem respondem. Não todo mundo, logicamente. Sim, perfeito. Mas é cultural, né? E olha que interessante, é um cultural, mas também tem muito a ver com o clima. Climas mais frios, as pessoas ficam mais introspectivas. E climas mais quentes, como o Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas ficam mais extrovertidas. Isso tem tudo a ver também. As pesquisas mostram claramente, igual países, né, nórdicos, eles têm uma outra maneira, muitas vezes, de mostrar sentimentos que é muito diferente de nós aqui. Ô, Vanessa, eu já vi situações de, por exemplo, pais extremamente extrovertidos com filhos profundamente, irreversivelmente tímidos. Sim. Você já trabalhou essa questão em consultório? Sim, e aí a importância da gente também respeitar esse temperamento do outro, essa personalidade. O alerta acende para nós, Leide, quando envolve
Por exemplo, a pessoa muitas vezes ela pode estar sendo prejudicada na sua vida em relação a essa timidez. Então, né, como a gente está conversando aqui, muitas vezes ela foi para uma empresa que ela queria muito aquele trabalho e ela está no início desenvolvendo esse trabalho de forma individual. Então tá indo tudo bem. De repente muda-se algo nessa empresa e ela precisa reunir com um grupo, se manifestar, dar a sua opinião ou mesmo comandar um grupo. E nisso muitas vezes ela sofre. E aí, obviamente, a terapia é algo que ajuda muito a pessoa, né? A terapia, o processo terapêutico pode ajudar essa pessoa, porque aí ela vai ter que fazer o contraponto na vida. Eu continuo nesse emprego sofrendo em demasiado, como ela está, porque ela não dá conta, então, de estar em grupo. Ou ela chega à conclusão de algo, eu preciso, nesse momento, fazer alguma mudança na minha vida. E essa mudança, muitas vezes, vai ser trabalhar essa timidez, entender, né? Eu falo muito, se autoconhecer é entender de onde vem, né? Essa timidez, como também tem crianças, Leide, que às vezes, eu também vejo muito isso, tá? Extremamente extrovertidas na infância e vai indo para adolescência e vida adulta e se tornam muito tímidas, muito introspectivas. Por que essa mudança, assim? É hormonal ou... Como eu falo sempre, a gente nunca tem um fator para questões psicológicas. A gente sempre tem N fatores. E dificilmente a gente vai falar assim, foi isso, sabe? Foi isso, foi esse episódio, foi tal acontecimento. É uma conjuntura de fatores que levam a pessoa a muitas vezes deixar, né, ser muito extrovertida, depois muito tímida ou vice-versa. É como o exemplo que eu falo que a Fernanda Landeiro, uma grande psicóloga aqui no Brasil, fala muito. Você não faz um bolo com um ingrediente, você faz. Você tem farinha de trigo na sua casa. Você fala, vou fazer bolo. Não faz. Não. Né? Você precisa de farinha de trigo. Minha mãe fazia com 2, mas eu não consigo, não. 2 ingredientes. Sua mãe era muito guerreira, com né? 2 ingredientes, era necessidade mesmo. Ela fazia com 2 ingredientes. Mas geralmente pro bolo a gente vai precisar, né? Não, de vários um bolo perfeito, né, que você tá falando, isso. Né? Ou mais ou menos que seja, Sim, né? Ele vai sim. precisar de manteiga, farinha de trigo, Chocolate, leite, ovos, chocolate, adoro. pitada de sal, Sim. o forno na temperatura adequada. Uva passa, se a pessoa gosta. Isso, o fermento. Isso também a gente fala quando a gente tá falando aí muitas vezes de emoção, quando a gente tá falando de personalidade, quando a gente tá falando de uma mudança significativa que pode acontecer conosco ao longo da vida. Agora eu fico pensando assim, Vanessa, há alguma situação em que a timidez beneficia a pessoa? Porque assim, o lógico, o correto é pensar que a timidez vai prejudicando a pessoa ao longo da vida, né? A gente pensando na timidez que começa na adolescência, vai se acentuando ao longo da vida, mas você consegue visualizar? Eu tô te fazendo até uma pergunta ao contrário. Sim. Há algum momento que a timidez... Vamos pensar juntas aqui, né? Se a gente... igual uma pessoa, por exemplo, tá acontecendo uma briga. Uma pessoa muito extrovertida, geralmente, já vai lá no meio querer saber o que tá acontecendo. Ela vai querer tirar satisfação. A extrovertida vai querer é curiosa, ajudar, né? De alguma maneira. E a pessoa tímida pode falar o quê? Vou aqui catar minhas coisas, vou sair ali de ladinho, Me né? inclua fora dessa, me né? inclua fora. E ela pode ser beneficiada. Tudo na vida, Leide, todas as nossas maneiras, né, de ser, tem benefícios e malefícios, né? E prejuízos, vamos assim dizer. Depende muito do contexto. E como eu estou dizendo, acho que o alerta para quem é muito tímido é sobre está atrapalhando a minha vida. Ah, tá. Eu queria te perguntar também, por exemplo, eu fico lembrando de situações, conversando com você, uma adolescente que cresceu muito. Os pais são grandes e essa criança alcançou uma estatura fora do comum ali nos seus 14, 15 anos. Essa pessoa desenvolveu uma postura, ficou muito tímida. A questão do aparecimento dos seios. Sim. Aí a timidez também, porque para a mulher o seio é muito importante, né? Para o ser humano, o seio tem muito simbolismo. Sim. E aí a pessoa foi ficando tímida, recuada e não teve o tratamento adequado. Sim. E a pessoa desenvolveu muitos problemas. Aí, Leide, você tá pontuando algo para quem tá nos ouvindo, que quem é pai, mãe. A adolescência é uma fase justamente que os pais têm que ficar muito de olho. Porque como essas mudanças, muitas vezes, né? De uma criança, às vezes, extrovertida para timidez, acontece muito aí, nesse momento da adolescência. Justamente por né? Igual a gente falou, desses fatores aí, que pode acontecer e essa criança mudar totalmente a maneira dela pensar, sentir e se comportar no mundo. Aí, se a gente tem, né, pais que estão atentos, o que esses pais... eles levam esses filhos para um processo terapêutico, ouvem, né, muitas vezes o que esses filhos estão sentindo, e aí é uma hora de trabalhar essas questões para que isso não impacte tanto na vida desse adolescente.
Vanessa, eu quero te pedir um breve intervalo, mas já vou antecipar uma pergunta para você. Porque claro que a timidez você já esclareceu, tecnicamente é um sentimento, né? Sim. E portanto, não dá para falar assim, fulano curou a timidez, porque não era uma doença. Isto, perfeito. Mas ao longo da vida, o que a gente pode fazer para melhorar os aspectos da timidez que nos prejudicam? Perfeito. Sabe um que eu já consigo visualizar claramente? É você ter uma ideia muito boa, você trabalha numa equipe, tem uma ideia muito boa e você comenta sobre aquela ideia com outra pessoa. Sim. A outra pessoa apresenta a ideia como dela. Perfeito. Já vi isso acontecer, porque Sim. a pessoa tímida não teve coragem. Sim. Eu tô usando a palavra certa? Coragem. Sim. Para falar, apresentar a própria ideia. Então eu quero que você comenta sobre isso pra gente trazer um pouco de mais informações sobre. A gente volta em um minuto. Perfeito. Saúde mental e psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM. Voltamos com o nosso Saúde Mental e Psicologia, esse programa quinzenal aqui na Módulo FM, trazendo um pouco de luz sobre essas questões acerca do comportamento, né, com a doutora em psicologia, Vanessa Alvarenga. Vanessa, essa questão da timidez, assim, quando que ela nos atrapalha no ambiente de trabalho, porque qualquer ambiente de trabalho tem um certo nível de competição e as empresas estimulam isso porque é necessário, é importante para boas ideias surgirem. Mas eu já vi casos assim, da pessoa ter uma boa ideia e ela ser muito tímida, porque o tímido é muito observador. Sim, perfeito. Ele costuma ter ótimas ideias. Sim. E aí ele contou para um colega e o colega foi, expôs a ideia e ainda teve os ganhos, os louros sobre aquilo, que eu acho antiético, enfim. Sim. Mas o tímido teve prejuízo nesse aspecto. Aí eu vou começar a puxar o gancho do que você disse, que você falou de forma muito importante. Timidez não é uma doença, né? Perfeito? E também muitas vezes não é um problema. Desde que, como eu disse, a pessoa perceba se aquilo está atrapalhando a vida dela. Porque, Leide, às vezes, uma pessoa muito tímida, aquilo não atrapalha a vida dela. Eu acho que tudo é essa questão da gente fazer essa avaliação. Aí, quando você fala dessa questão do trabalho, aí já é uma coisa que atrapalha. Obviamente que eu acredito que nenhum ser humano vai se sentir à vontade em estar vendo que as ideias dele estão sendo aproveitadas, vamos dizer, sem levar os louros. Então, nesse caso, né, já é algo que prejudica. Então, quando a pessoa, quem está nos ouvindo, né, começa a fazer essa avaliação. Então eu sou muito tímida, eu sou muito tímido. O que essa timidez está trazendo de complicações para minha vida? Eu acho que a partir dessa resposta, a pessoa vai poder entender a necessidade ou não que ela tem de trabalhar essa timidez. Você trouxe a situação do trabalho. A gente também, Leide, tem, né, uma das situações que mais aparece em consultório é essa timidez em relacionamento amoroso. De pessoas que estão casadas, muitas vezes, 30 anos, e por uma timidez não consegue falar pro outro o que ela pensa a respeito do que vai acontecer no relacionamento. Fica insatisfeita, por exemplo, com uma mudança de casa, mas não falou, porque o tímido, como você disse, ele observa muito, e nessa observação ele também cria muitas situações na cabeça dele, né? Aquelas situações do tipo, mas eu tô casada, né, com o Álvaro há 25 anos, e eu conheço ele, eu sei que se eu falar pra ele que eu não quero mudar pra casa, que ele tá comprando, sem ter me falado nada, porque muitas vezes construiu-se essa relação onde um faz tudo e o outro só aceita, mas olha o nível de sofrimento que vai trazendo pra essa pessoa. Porque eu também desconheço o ser humano que vai ficar contente em ficar uma vida inteira calado, sem expor aquilo que ele pensa. Mas sabe o que eu penso também, Vanessa? Tem o outro lado também. Aqui eu falando pelo lado dos extrovertidos. Gente, ninguém sabe o que calado que é. Então, Perfeito. calado tem que se pronunciar. Então, é um sofrimento também pro extrovertido. Perfeito. Você acha que tá fazendo tudo certo. Isso, perfeito. Aí o outro fala assim, não, Perfeito. mas eu não, então fala. Isso. Então, tímido, Isso. por favor, fala Sim, o que só você que às vezes pensa. o extrovertido também aproveita Sufoca, dessa né? situação. Não, sim, não é? Porque às sim. vezes o extrovertido também, tá bom assim, né? Já que ela não fala nada, vamos levando do meu jeito. Aí a gente cai no que a gente vem falando em muitos programas aqui, da necessidade do óbvio ser dito. Sejam em todos os relacionamentos, mas muitas vezes, para esse óbvio ser dito, essa timidez tem que ser vencida. Só voltando àquela questão do trabalho, eu quero aprofundar na questão do relacionamento com você. Você aconselha, assim, a pessoa que tem muita dificuldade com a fala, escreve o projeto? E quando eu digo escrever, gente, não tem que ser nada com regras da ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Não tem que ser. Por exemplo, escreva, querido chefe, não, querida exagero. Prezado. Chefe, prezado. Pra brincar aqui, tô dizendo viar o ambiente. Tal departamento, vejo essa falha em tal departamento. Quem sabe se você fizesse isso? Você acha que é um conselho bom pro tímido? Perfeito, isso? porque a gente só melhora também algo que nos incomoda se expondo a situações. E essa situação, ela pode ser exposta de forma gradual.
Por exemplo, perfeita a sua colocação. A pessoa tem muita dificuldade de se colocar, então, pro chefe em reuniões. O que ele pode fazer? Começa isso de forma gradual. Manda um e-mail, vai expondo suas ideias. Muitas vezes ele não consegue falar em grupo, mas ele pode falar só com o chefe. Então, uma cozinheira, por exemplo. Lá vem a Leide pedindo pra eu escrever. Eu sei que muita gente não gosta de escrever e eu respeito também. Sim. Então, chama a pessoa lá no ambiente e conversa com ela. Isso. E uma pergunta que eu faço muito pra mim e pras pessoas. O que você entendeu do que eu falei? Perfeito. Eu gosto muito de perguntar isso. O que você entendeu? Isso não é chamar a pessoa de burra ou se colocar como burro ou outra coisa, outra palavra desagregadora. Mas é você realmente checar se o que você tá falando é que a pessoa entendeu. Comunicação é isso mesmo, né? Muitas vezes o que eu tô dizendo, o outro não tá. Às vezes não o que tá eu entendendo. quero dizer, principalmente às vezes se eu sou uma pessoa muito tímida, a probabilidade de eu falar de maneira menos assertiva vai ser maior quando eu sou menos tímida, obviamente. Entendi. Então, realmente essa pergunta, né? Você entendeu o que eu quis dizer? É perfeito. Mas para isso, igual eu falo, essa pessoa ela vai ter que ir perdendo alguns medos. Leide, medo, por exemplo, de ser desligada da empresa, medo de perder um relacionamento, porque olha que interessante, a timidez e o medo são, né, dois sentimentos que andam, duas emoções que andam juntas. O tímido, ele sofre muito porque ele tem medo de se expressar, ele tem medo de falar, ele tem medo de ser julgado, ele tem medo de não ser entendido. Mas podemos falar que todo mundo tem medo? A diferença é que vocês têm que enfrentar seu medo. Perfeito. É verdade. Concordo plenamente contigo. Igual quando a gente traz convidados aqui, né? Um monte, quando eu chamo, né? Alunos e tudo. Sim. A maioria vem com medo. Mas eu falo, a diferença entre vai com medo mesmo. Porque muitas coisas na vida a gente vai fazer com medo. Mas às vezes a pessoa... lembra que a gente tá falando muito hoje, né? Da pessoa num grau de timidez mais elevado. Ela muitas vezes não vai com medo. Ela não vai. Simplesmente ela não vai fazer. Medo essa paralisa, situação de trabalho que a gente tá falando, Leide, muitas vezes o que a gente vê? A pessoa, ela até pede demissão. Leide já passou por uma situação no consultório de pessoa que vivia anos com a companheira ou companheiro e não quis casar na igreja por timidez. Medo de entrar e seus centros atenções. E não contava pro companheiro ou pra companheira. Gente, aí o outro achava que não queria casar porque não gostava. E olha, entende? Olha o problema muitas vezes. E essa pessoa sofre muito, o tímido sofre muito. Eu sofro pelo tímido, você quer saber, lógico que jamais o sofrimento que ele sofre, mas eu vejo pessoas muito tímidas e eu sempre gosto de jogar luz na pessoa tímida, porque eu vejo que ela sofre muito. Isto. E aí, e também, como igual eu falo, né, a gente tem muito esse contexto de pessoas tímidas em terapia, o que é ótimo, porque essas pessoas se propõem, elas estão se propondo, como a gente falou, então a melhorar para a vida delas, né? Melhorar para elas, porque eu falo, terapia é para isso. E a gente vê que com o tempo, ou seja, então, a timidez é uma emoção, é um sentimento que se você aprender a conhecê-la, como ela te atrapalha, como ela muitas vezes te traz prejuízos, num processo terapêutico a pessoa é capaz de ir mudando e melhorando esse comportamento. Os pais, por exemplo, assim, para criança muito tímida, os pais podem... vocês podem se expressar por um desenho. Sim. Desenha como é que foi o seu dia. Tem algo assim que pode fazer? Com toda certeza. Ou às vezes, da família tem uma pessoa que essa criança, ela se comunica melhor. Então, sempre, né, esse adulto pode estar chegando, conversando. Depois chama o outro adulto para participar da conversa. Só não force nada. Porque, meu filho vai aprender, ele vai largar de ser tímido na marra. Porque ele vai ouvir como é que o mundo né? Porque eu vou explicar para ele. Então, assim, não funciona dessa forma. Meu irmão mais velho, ele tinha um livro, chamava Meu Livro de Histórias Incríveis, alguma coisa assim. E ele lia pra gente. Porque, meu irmão, a gente tem quase 20 anos de diferença de idade, meu irmão mais velho. E aí, ele lia as histórias e eu nunca me esqueço. É uma lembrança linda que eu tenho da infância. Ele contando a historinha, por exemplo, imitando o coelho. Sim. Ele imitava o urso. E aquilo tinha toda a graça. Quando eu fui criar meu filho, eu imitava a bruxa. Eu imitava... Gente, e meu filho, tinha hora que eu chamava coleguinha. Mãe, faz a bruxa. Mamãe, não sei o quê. Então, assim... agora, quando os pais têm que também vencer a timidez pra incorporar. Porque eu acho que o teatro ajuda muito na timidez. O que você acha? Eu tenho certeza. A arte, na verdade. Perfeito. A arte ajuda muito. Igual, né? Com toda certeza. A arte, que seja qualquer tipo. De cantar, pega o microfone, pega uma colher na sua casa, faz o microfone e vai cantar. Desenhar. Também já vi pacientes adolescentes que depois da aula de desenho melhoraram muito essa questão da timidez. Porque eles estão... eu acho o desenho mágico. Também. Né? Agora, uma coisa que eu quero te perguntar, Vanessa, que é da minha observação
questão extremamente vulgar, né? Não é científico nem nada, mas, por exemplo, tem muitas pessoas tímidas que amam o extrovertido. Sim. E tipo assim, aí vai se relacionar com o extrovertido. Eu digo Sim. no relacionamento pessoal, íntimo e tal. Sim. Aí começam os problemas, porque quando o extrovertido ajuda o tímido, é legal. Mas às vezes o extrovertido, ele sufoca o tímido. Sim. Então tem também essa nuance. Sim, né? tem essa nuance e também tem uma ajuda muito exacerbada, também não é boa, porque é aquela situação. Então, eu sou muito tímido e meu marido é muito extrovertido. E ele vai começar a falar por mim. Então, ele que entra na loja, ele que toma a frente, ele que fala com a vendedora, né? Ele que decide o sapato. Aí, Ah, entende? não, gente, pra mim é surreal. Mas acontece, gente, acontece tudo nesse mundo. Sim. Então, assim, aí, como eu falo sempre, quem tá nos ouvindo, se o que a gente tá dizendo aqui, né, é algo que tá relacionado à própria vida, algo que incomoda, igual a gente sempre fala, busque ajuda, porque mudar é necessário. Agora, e o tímido com o tímido? Como é que funciona? Eles se procuram também, dois tímidos? Se procuram, mas geralmente sempre tem graus um pouco variados. Acho que difícil duas pessoas muito iguais estarem juntas. Né? Não é que os opostos se atraem também, que não é tão assim. Mas não é Opostos demais mesmo. se distraem. Exatamente. Mas pessoas também muito iguais é o espelho, né? E o espelho, muitas vezes, a gente assusta. E às vezes é um pouco complicado de estar levando esse relacionamento quando são duas pessoas muito iguais. Duas pessoas muito tímidas, às vezes é complicado em todas as relações que essas pessoas vão viver. Mas o tímido não pensa assim, ele é tímido, ele vai me entender também. Ou ela é tímida, ela vai me entender também. Mas o problema tá o primeiro passo, o primeiro beijo. Tirou da minha boca. E como quem vai tomar atitude, né? Justamente. Vanessa, alguma questão assim, da timidez que a gente não tem abordado, que eu sei que você faz todo um traçado científico para falar sobre, e eu trago o senso comum aqui, que é o meu papel, mas você traz o lado científico. Mas a questão, assim, da timidez mesmo, é como uma questão que prejudica a vida da pessoa. Sim, Quais são as suas orientações? Então, relembrando, como a gente falou, não é que é uma doença, nem um problema. Então, é algo que pode ser, sim, resolvido, desde que, lembra que eu falo, tem, às vezes, na vida dessa pessoa, é muito frequente, intenso e disfuncional. Se essa timidez, ela traz essas 3 características, muitas vezes é a hora dessa pessoa buscar ajuda. Essa pessoa muito tímida, sempre nas situações que ela se vê ali, de ter que falar, de buscar uma ajuda, lembrar de respirar. É algo extremamente importante, a gente esquece. Respirar pelo nariz, né? Não pela boca, ó. Justamente, todo né? mundo... Puxar, pra oxigenar o cérebro. Expirar, isto. E lembrar que são situações que podem, sim, ser vencidas e não ter medo de buscar ajuda, como a gente está falando. Muitas vezes essa ajuda começa ali, próximo mesmo, né? De compartilhando com as pessoas. Igual um adolescente. Mãe, eu acho que eu tô precisando de uma terapia. Ou esses pais perceberem isso. Ou mesmo na vida adulta. E tomem muito cuidado, quem lida com as pessoas tímidas, do que você fala para essa pessoa também. Algo do tipo, não tem jeito não, você é assim mesmo, vai morrer assim. Então, tomem cuidado com isso. É o que a gente vem sempre trazendo aqui. A nossa vida é muito preciosa. E, principalmente, a gente tem que ter a noção dessa preciosidade para a gente não perder coisas importantes para nós ao longo do nosso processo. Eu tenho uma proposta diferente hoje, eu vou pegar o Tony de surpresa, eu quero que ele vá procurando aí qualquer música do Milton Nascimento aí, enquanto a gente vai conversando aqui, porque, ouvindo você, Vanessa, eu me lembrei do Milton Nascimento, porque ele, numa das entrevistas, ele inclusive nem gosta de dar entrevista, mas numa delas ele falou da timidez patológica que ele tem. Perfeito. E pro Milton Nascimento subir no palco era um sofrimento. Sim. Muitas vezes ele até tomava ali alguma bebida alcoólica e tal, pra subir, ter coragem de subir no palco. Sim. Pensa, uma pessoa que um gênio da música, um gênio da voz. Gênio mesmo, eu uso essa expressão pra pouquíssimas pessoas. Mas o Milton Nascimento é um gênio da voz e a gente tem a felicidade dele ser mineiro. E aí a dificuldade que ele teve ao longo da vida, porque era um gênio, conseguiu passar as composições pra Elis Regina, pras amigas dele, enfim, quem é que não quer gravar a música do Milton Nascimento ou gravar com o Milton Nascimento. Mas o tanto que foi ruim pra ele, difícil pra ele, era um sofrimento pra ele. Eu fui no show do Milton Nascimento em janeiro de 2020, quando o mundo ainda era normal. E foi, né, um show espetacular, mas olha que interessante, eu vou a muitos shows. E realmente você sente que o Milton Nascimento tá... o cantar não é um esforço, mas o subir lidar no palco, com gente. O lidar com aqueles milhares de gente, né? Porque, por exemplo, os shows dele são muito lotados. Você vê como aquilo é sofrido para ele. Mas acredito eu que ao longo da vida dele, ele entendeu a importância dele vencer minimamente esse medo, essa timidez, para conseguir estar ali no palco.
ótima a sua colocação. E por outro lado, a gente às vezes vê outros cantores extremamente extrovertidos. Até demais, né? Até tem demais. Tem uns que falam até umas bobagens, né? Isso. Aí lembra, né, então, o equilíbrio que a gente tanto fala aqui. E qual que é a sua mensagem para os tímidos e tímidas de plantão, sejam adolescentes, crianças, adultos que estejam nos ouvindo e nos vendo agora? A minha mensagem é, se esse sentimento, essa emoção te atrapalha muito na sua vida, busque ajuda. Eu falo tanto que nós não somos a Gabriela da música, nasci assim, vou morrer assim. Ao longo da nossa vida a gente vai mudando e vai procurando aquilo que traz mais conforto e qualidade de vida para nós. Você já ouviu de algum paciente seu assim, que era tímido, fez a terapia com você e ele fez algum comentário que te marcou depois? Ah, com toda certeza. E o teor da terapia muda completamente, porque a pessoa, quando ela vai para a terapia pela timidez, no início ali do processo é muito trabalhar essa timidez. E quando essa timidez vai sendo vencida, essa timidez vai sendo um sentimento que vai ficando cada vez mais tranquilo na vida dessa pessoa, aí a terapia começa. Porque aí as pessoas começam a se relacionar, começam a vir outros temas e geralmente as mensagens são sempre de agradecimento, porque é muito bom crescer. Vanessa, infelizmente a gente chegou ao fim de mais um programa. A Vanessa veio toda lindona hoje prestigiar a gente aqui com tudo azul, ficou muito bonita. Obrigada. E esse foi mais um Saúde Mental Nossa e Psicologia. A gente volta na próxima quinzena com mais um tema interessante aqui, vocês aguardem. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Saúde Mental e Psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM.